A paz do Senhor, irmãos. Hoje estaremos falando um pouquinho sobre um tema muito atual, que é aprendendo a lidar com o sofrimento do outro. Eu gostaria de hoje dividir com os irmãos algumas reflexões acerca da empatia, de se colocar no lugar do outro. Nesse momento tão difícil que estamos passando, aprender um pouquinho a como lidar, como ajudar o sofrimento do outro é muito importante. Eu gostaria de dizer para os irmãos que o nosso modelo perfeito de empatia é Jesus Cristo. Se você quer aprender a lidar com o sofrimento do irmão, de como ajudar, de como interferir, é necessário usar Jesus Cristo como modelo a ser seguido. E eu gostaria de dividir com os irmãos essa reflexão usando o texto de Isaías, capítulo 53, versículo 4 e 5. É muito conhecido. Eu vou ler com os irmãos. Diz assim o texto: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele não merecia aquilo que passou, mas passou para a remissão dos nossos pecados. Ele se colocou no nosso lugar. Ele teve empatia por nós. E é pensando nisso que eu quero dividir com os irmãos essa mensagem. A maneira mais visível de demonstrar a nossa comunhão cristã é aliviando o sofrimento dos nossos irmãos, do nosso próximo. E hoje não é muito difícil nós encontrarmos alguém que necessite de um ombro amigo. Diante dessas circunstâncias que estamos vivendo, não precisa fazer muito esforço para encontrar alguém passando por um momento difícil. Seja esse momento difícil algo comum no seu cotidiano, ou seja uma notícia nova, seja algo muito difícil, seja algo muito agudo que a pessoa esteja passando. Independente da situação, nós, enquanto seguidores de Cristo, devemos tomar algumas atitudes. E a primeira pergunta que eu faço é: como age um cristão verdadeiro, um cristão genuíno, sabendo que alguém precisa da sua ajuda? Qual é a atitude de um seguidor verdadeiro de Cristo? Essa atitude, ela deve ser baseada no amor. Essa atitude, ela não deve perguntar quais foram as condições, não deve levantar para aquela pessoa necessitada os pontos errados naquele momento. No momento que a pessoa precisa de ajuda, o amor deve ser o ponto-chave. É a partir do amor que a pessoa vai conseguir resolver o problema. Não devemos agir como age um cristão legalista. Como age um cristão legalista? Como é uma pessoa que ama a lei? Ele vai condenar, vai acusar, vai apontar os pontos negativos que não deveria ser comentado, não deveria ser feito, mas não vai resolver o problema. E assim como Jesus, devemos, naquele momento, esquecer
o que sucedeu e focar na solução do problema, se colocando no lugar do outro, agindo com amor, entendendo. Porque nós somos seres autossuficientes, somos nós independentes uns dos outros, conseguimos suprir as nossas carências por nós mesmos. A palavra de Deus esclarece lá em Romanos, capítulo 12, 4 e 5, que todos nós fazemos parte de um corpo. E que como esse corpo, nós somos os membros. Cada um é um membro que funciona de uma maneira. Logo, todos nós precisamos um do outro para um bom funcionamento. Hoje, você, membro, pode estar funcionando perfeitamente. E o do lado pode estar passando por problemas. Não vire de costas. Estenda a mão. Entenda o seu irmão. Ajude a esse irmão. Porque essa ajuda fará com que todo o corpo funcione perfeitamente. E aí você pode me perguntar, até onde vai a minha responsabilidade com o meu próximo? O que eu preciso fazer para ajudar o meu próximo? E eu queria diferenciar, para responder essa pergunta, queria diferenciar duas palavras muito importantes que estão escritas lá em Gálatas, no livro de Gálatas, no capítulo 6. A primeira palavra é a palavrinha fardo. O que é o fardo? O fardo é um peso natural, tudo aquilo que posso carregar sem muito esforço. Coisas do nosso cotidiano normal. Problema de relacionamento na minha casa, com o meu filho, com a minha esposa, no gerenciamento do meu orçamento familiar, dificuldades no meu trabalho. Isso são fardos, coisas que eu vou carregar a minha vida inteira e que não vai mudar. São lutas diárias que eu tenho que travar, que eu consigo resolver. Mas existe também a carga. O que é a carga? A carga é tudo aquilo que é pesado para carregar sozinho. Solidão, doença, fome, falta de moradia, tudo isso é carga. Então, qual é a minha responsabilidade enquanto cristão diante dos dois? Primeiro, a nossa responsabilidade é ajudar o irmão a carregar a carga. Se ele está sofrendo por uma dificuldade financeira hoje, eu posso prover os alimentos, assim como a igreja tem feito nesse momento de pandemia, distribuindo cestas básicas. Se a dificuldade é uma doença, posso eu estar junto, ao lado do meu irmão, para ajudar a vencer essa doença. Mas e as dificuldades do meu dia a dia, que tanto me afligem? Eu, enquanto irmão, preciso motivá-lo a enfrentar o seu próprio fardo. Uma palavra amiga, uma orientação, uma capacitação. Isso faz parte de uma palavra de um cristão genuíno. Existe uma frase que é a seguinte: todo mundo é capaz de dominar uma dor, exceto a própria pessoa que sente. Existe um ditado que diz que sabe a quentura da panela a mão que mexe. Dizer que é fácil resolver aquilo estando de fora é muito conveniente. Difícil é estar naquela situação. E eu queria
terminar lembrando aos irmãos de uma passagem que é muito conhecida, que é a passagem do bom samaritano. Lucas 10, do 25 a 37. A passagem diz que Jesus estava sendo arguído. Nessa arguição ele disse que a conclusão que nós devemos amar o nosso próximo. E a pergunta era, quem é o nosso próximo? E ele contou a história de um cidadão que fora roubado, fora assalteado, bateram e 3 pessoas passaram por ele. O primeiro foi o sacerdote, provavelmente conhecedor da lei, legalista, passou ao longe e não se incomodou. Segundo foi o levita, que também olhou e não se incomodou. Talvez eles devem ter pensado consigo mesmo. Não foi prudente dessa pessoa sair essa hora sozinho, por isso foi assaltado, por isso o bateram. Ele não devia fazer isso, ele tinha que ter ficado em casa. Se ele fez isso, o problema é dele. E, por último, passa o samaritano, que aqui eu digo que é o cristão genuíno. Não perguntou como tinha sido, não perguntou que hora saiu, não perguntou o que aconteceu, simplesmente agiu com amor. Cedeu o ombro amigo, colocou no seu próprio animal, curou as feridas, pagou a estadia e devolveu a harmonia, a comunhão ao corpo. E eu quero aproveitar e dizer para vocês que nós, para sermos um bom cristão, precisamos praticar a empatia. Precisamos nos colocar no lugar da pessoa que sente. Colocar-se no lugar da pessoa que sente alguma coisa é se disponibilizar. Se aquilo não te incomoda, você não ama aquela pessoa. Pense nisso. Tenha disponibilidade. Se disponibilize. Pois foi dessa forma que Jesus Cristo fez. Por amor a mim e a você, por empatia, ele morreu na cruz. E através do seu sangue, nós teremos acesso à vida eterna. Amém.